Muito bem. Iniciando a aula, nossa aula está sendo gravada, vou postar depois lá no Moodle. Bom dia, Vinícius, parabéns, felicidades, muita saúde, paz, muito estudo. Bora lá. Aniversário do Vinícius hoje, galera. Esse Facebook é o dedo duro do mundo aí. Vamos lá. Vou compartilhar então minha tela aqui com vocês. Estão vendo aí meu Moodle? Oi, não escutei. Lá embaixo. Estão vendo aí meu Moodle? Sim, professor. Opa, valeu. Bom dia, Luiz. Pessoal, oitava aula, iniciando essa semana, tá? Aula do dia 10 de dezembro. Só vou relembrá-los aqui, olha. Nós temos só a próxima aula ainda em dezembro, dia 17, tá? Próxima aula. Então, a aula dessa semana vai ser... Vou passar o conteúdo e vai ter só um questionário, tá? Mostrando aqui no Moodle, essa tarefa 7 aqui tá desativada, tá? Então, nós vamos ter só um questionário essa semana, além do conteúdo da aula, tá? Para a semana que vem, conteúdo novo, dia 17, tá? Então, essa semana o questionário é para responder até o dia 17, tá? Depois, a próxima semana, vocês vão ter aula até dia 22. E o nosso recesso já se inicia no dia 23, quarta-feira, tá? Então, nós não teremos aula na quinta do dia 24 do Natal. Infelizmente, vocês não vão ter aula aí na véspera do Natal, né? Eu sei que vocês estavam morrendo de vontade de ter aula, né? Mas não, dia 31 também não. Nossa aula volta no dia 5, na semana do dia 5, tá? Então, a semana que vem, nós vamos ter tarefas aí, só que o prazo vai esticar até o dia 7 de janeiro, tá? Da entrega da semana que vem. Legal? E aí depois, em janeiro, teremos aula aqui dia 7, 14 e 21. Legal, mais 3 aulas também, tá? Essa semana aqui, 25 a 28, não teremos aula, que vai ser exame, etc. Tá? Então, organizem-se bem, para não deixar tudo para o final ali. Legal? Tranquilo por enquanto, pessoal? Beleza, Vinícius? Fazendo 18 anos, Vinícius? 18 anos, né? 18 anos que ele faz curso aqui na escola, né? Faz 18 anos que ele é meu aluno, né? Tá bom. Bom, pessoal, vamos lá para a matéria, né? Relembrando, aí na aula passada a gente falou sobre internet, seus usos, né? Falei sobre o protocolo de comunicação, TCP/IP, sobre web, né? Sobre os domínios, registro de domínio, o www, né? Tá? Falei sobre hospedagem, assim por diante, tá? Na sequência, como uma parte englobada aí da internet, tá? Nós vamos falar sobre comércio eletrônico e governo eletrônico, que é um assunto específico, tá? E depois um outro assunto que é computação na nuvem, tá? Por que que comércio eletrônico está ligado à internet, o conteúdo que a gente falou da aula passada? Porque o comércio eletrônico depende da internet, né? Então, nós vamos ver aí um pouquinho de conceito e eu vou falar também, dar algumas dicas para vocês sobre comércio eletrônico. Bom, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceitos de comércio eletrônico. Legal? Comércio eletrônico, muitas pessoas chamam de e-commerce, tá? E esse primeiro conceito é bem amplo, tá? E é bem interessante, porque hoje em dia o comércio eletrônico está bem amplo. Legal? Uma variedade de processos empresariais. Então, olha lá, processos, né? Ligado ao engenheiro de processos aí. Legal? Então, uma variedade de processos, não é só compra e venda, tá? Que eles servem para apoiar compra e venda de forma eletrônica.
Então, a gente sai daquele método tradicional, do cliente ir até a loja e comprar presencialmente, tá? Sai daquele método tradicional do dono da empresa, dono da loja, ir até o fornecedor e fazer a compra lá no fornecedor presencialmente, tá? E passa a fazer isso de forma eletrônica, seja por telefone, ligação comercial mesmo, fixo, como já acontecia, e também através de internet, sites, aplicativos de comunicação e por aí afora, tá? Bom, aqui, nesse segundo conceito, já está especificando um pouco melhor essas atividades comerciais, ó. Distribuição, compra, venda, marketing. Então, muitas vezes, o simples fato de você ter marketing, fazer a publicidade da empresa de forma eletrônica e não da maneira tradicional, jornal, revista, outdoor, entrega de panfletinho na esquina, tá? Então, isso aí já é uma novidade para a área do marketing, né? Manutenção de produtos e serviços. Legal. Como que isso tudo vai ser feito? Eletronicamente, por meio de redes de computadores. Internet, extranets e redes corporativas. Então, primeira pausa do dia, vamos lá. Internet, a gente já viu o conceito. Extranet. Quem que me diz aí o conceito de extranet? Enquanto isso, eu vou falando bom dia aí, Danilo, que chegou mais tarde, Fernando, João Pedro, Matheus, Pedro Marques, e beleza. Extranet, alguém escreveu aqui para nós? Bom dia. Ah, não, bom dia. Tá, extranet, galera. Alguém conhece o conceito? Cri, cri, cri. Conceito bem simples, galera. Extranet é quando você vai visitar o supermercado Extra e você usa a internet do cara. É isso ou não? Não, né? Galera, internet, extranet e redes corporativas são alguns conceitos técnicos bem específicos mesmo de informática, tá? Que a gente usa para pôr uma pequena diferenciação com relação à internet. Internet, galera, é o que você tem no seu celular, é o que você tem na sua casa. Então você vai lá, fecha um pacote com um provedor de internet, Vivo, Claro, qualquer outra, tá? E você vai poder navegar na internet, tá? Intranet e extranet, tá? São algumas especificações, umas coisas bem específicas mesmo de empresa. Então, eu não vou ter na minha casa ó, uma intranet e uma extranet, porque não é factível de acontecer. Não dá para você implementar. Tá? Para implementar, você tem que ter servidores, você tem que ter um uso dessa rede dentro e fora da sua casa, etc. Então, o que seria, por exemplo, numa empresa, uma intranet? Uma intranet seria a rede interna da empresa, acessada através da internet. Antigamente isso não existia. Para acessar a rede interna da empresa, a gente tinha que estar localmente, estar presente lá dentro da empresa para acessar a rede interna. Tá? Hoje em dia você pode, da sua casa, acessar a rede interna da empresa. Ver o sistema de controle de produtos, tá? Acessar arquivos, pastas da empresa. Tá? Então, o que é a intranet? É permitir que pessoas, funcionários da empresa, pessoas de dentro da empresa, tenham acesso à rede interna da empresa estando fora. Estando visitando um fornecedor, estando na casa deles. Isso aí permitiu o home office e permitiu vendas externas também, né? Então, em síntese, intranet, empresa, IFSP registro. Eu só podia acessar as informações do IFSP registro quando eu estava lá dentro do campus. Quando liberaram a intranet, permitiu o quê? Que fora do campus eu conseguisse acessar os sistemas e os dados da empresa, os arquivos da empresa de fora. Só que eu sou funcionário do campus, certo? E a extranet? A extranet é quando pessoas que não são funcionárias do IF Registro conseguem ter acesso a essa rede.
Quem poderia, por exemplo, clientes, fornecedores que não são funcionários, tá? Conseguem ter acesso à rede do IF Registro, por exemplo, tá? Então, intranet e extranet. Legal? Entendido os conceitos? Não tem aqui nos slides, mas eu achei interessante mostrar. Tá? Tranquilo o conceito, galera? Todo mundo bem animado, bem falante hoje, né? Tá? Acho que tirando o Vinícius, que tá animadão e que tá fazendo 18 anos, né? Vai poder tirar carta de carro, né? Tá, mas o resto da galera, hein? Tudo dormindo, que nem eu postei lá no grupo esses dias, né? Todo mundo tirando cochilo, né? Tá valendo. Vamos lá. Aqui, galera, sobre comércio. O comércio eletrônico é a forma de comércio que mais cresce. Legal? Isso antes da pandemia. Imagina agora, nós vamos falar sobre isso. Bom, o e-commerce, a primeira onda do e-commerce, não que ele tenha começado com o comércio de livros, tá? Mas a primeira grande onda que fez o boom do e-commerce foi o comércio de livros, tá? As poderosas aí, mundialmente falando, Amazon, Kindle, né? Tá? Aqui no Brasil, a Saraiva, elas mudaram o comércio eletrônico, quer dizer, mudaram o comércio, partindo, fazendo com que as pessoas começassem a entender e começassem a se sentir seguros a fazer compras eletrônicas, tá? A Amazon foi a grande pioneira nisso, tá? E a parte de músicas, Spotify, Deezer, entre outros, que hoje em dia tem muito mais do que esses dois, tá? E depois aqui no Brasil, né, Decolar e Trivago, a parte de viagens, não só aéreas, né? Decolar e Trivago hoje em dia já estão também na parte de hotel e por aí afora, até aluguel de carros, tá? Então esse foi o primeiro boom do e-commerce, tá? A segunda onda foram 9 outros setores. Primeiro, propaganda e marketing. Através da web, a popularização da internet, as propagandas começaram a atingir um público que não atingia antes. Por exemplo, você vai fazer um outdoor, vai atingir quem? A galera que passa ali por aquela avenida onde está o outdoor. Você vai fazer um jornal, vai atingir quem? Quem lê esse jornal. Você vai fazer uma propaganda numa revista feminina, de fofoca de novela, vai atingir aquele público específico que consome aquela revista. Tá? Agora, você vai fazer uma propaganda na internet, vai atingir um público diferenciado, específico também, né? Porque depende de onde você está fazendo essa propaganda. Né? Vou fazer uma propaganda na UOL, você vai acessar o público, você vai atingir o público que acesse aquele site, né? Mas já atinge um público diferenciado e dá para fazer uma propaganda muito mais específica, muito direcionada, né? Vai ter um congresso, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no IFSP, da reitoria. Você vai lá e faz propaganda ali. Você vai direcionar para quem vai participar daquele congresso, né? E por aí afora. Bom, telecomunicações, principalmente celular, né? Telefonia celular, não só venda como venda de aparelho, como venda de chips, né? Tá? Filmes, com as grandes operadoras de filme aí indo para a internet, como a não só Netflix, né, mas Telecine, entre outras, tá? Televisões migrando todo o seu conteúdo para a internet, Globoplay e todos os outros play que existem, né? Tá? Comércio de joias, imóveis, hotéis e aqui, ó, pagamentos de contas, isso aqui com o advento das maquininhas, né? Samap, Mercado Pago e por aí afora, explodiu o comércio eletrônico, né? Alavancou, tá? E a parte de venda de softwares também. Hoje em dia você não compra mais um CD, você não compra mais um pendrive para instalar um software no seu computador, tá? Você entra no site da Autodesk, por exemplo, escolhe lá o AutoCAD versão Lite, paga a taxa. Se você for aluno do IFE, por exemplo, você não precisa pagar. Você vai lá e faz o seu cadastro, envia um documento comprovando que você é aluno e você tem um ano de graça, né? E aí você baixa o software e instala no seu computador. Então você não precisa mais ir na feira comprar um CD pirata, né? Ah, não, isso aí a gente nunca fez, né? Quer dizer, você não precisa ir na loja física da Autodesk, que só tem em grandes shoppings de grandes capitais, né? Para comprar o software e ganhar um CD e instalar o software via CD. Legal? Características do e-commerce, alcance global. A Autodesk
a sede deles é nos Estados Unidos, então eu não preciso ir até lá para comprar o software, né? Tá? Então, a sede aqui no Brasil é em São Paulo. Tem uma no Rio de Janeiro também. Então, não preciso ir até São Paulo, Rio de Janeiro, ou eles não precisam abrir uma loja aqui, né, em registro, para eu comprar o AutoCAD. Certo? Padrões universais, interatividade na hora da compra. Isso aí é a parte de roupa. Roupas esportivas, tá muito legal a interatividade. Tá? Você entra num desses sites especializados aí em bicicleta, especializado em roupa, em tênis, né? E você consegue ver o tênis, por exemplo, e identificar o tamanho do meu pé, o tamanho do tênis, será que vai servir o peito do pé, o tipo de piso. Então, você vai meio que conversando com um vendedor super especializado, que é um robot, né? Que é um boot, né? E que vai te passando todas as informações que você precisa, às vezes muito melhor e muito mais informação do que se eu estivesse falando com um vendedor no tete a tete ali, né? Um vendedor de verdade, tá? Aqui também a quantidade de informação e a personalização. Vamos falar, já que eu falei de esportes, de uma bike, né? Você vai numa loja de bike, às vezes tem lá 4, 5 bikes montadas ali, pronta já, né? E você escolhe uma delas. Aí no site da empresa que vende bicicletas, você vai lá, você vê que tipo de freio você quer, que tipo de suspensão você quer, o tamanho do quadro, o material do quadro, o tipo de pneu, o tamanho do pneu, a composição, o banco, tipo de banco, tudo, né, na bicicleta. Você consegue personalizar, tá? Então, isso é uma característica que veio com o e-commerce, tá? Claro que tem algumas lojas físicas que permitem isso também, mas essas características vieram com o e-commerce. Então, os tipos de e-commerce, desde sua criação, quando ele estava engatinhando, tá? O B2C, Business to Consumer, né? Que é empresa para consumidores. Legal. Então, alguém tem um exemplo aí de e-commerce empresa para consumidor? Cita aí para mim. Olá, galera. Bom dia. Acordando. Citem aí. Bom, então vamos dar sequência. Ninguém está afim de participar hoje, então vou dar aula para mim mesmo. Tá? Business to business, empresa a empresa, tá? Quando empresa tem contato direto com o seu fornecedor, certo? E consumer Mercado Livre, o exemplo, né? Onde o consumidor vende para o consumidor, entre outros. Mercado Livre é o mais conhecido, tá? Business to consumer lojas americanas, tá? Uma empresa vendendo para um consumidor, pessoa jurídica vendendo para pessoa física, né? Business to business, a minha loja aqui em registro, eu vendo tênis, então a minha loja comprando tênis do fornecedor, lá da All Star. Legal? Bom, processo básico para montar um e-commerce. Todo e-commerce tem que ter um controle de acesso e tem que ter uma segurança muito grande, muito implementado. Então, quando você vai fazer uma compra nas lojas americanas, no Cas Bahia, qualquer loja que seja B2C, né? Tá? Você tem que fazer seu login lá, né? E aí você vai cadastrar seu e-mail, vai confirmar a senha, blá, blá, blá. Tá? Então, tem o controle de acesso. Fazer um login seguro, tá? E a segurança é a implementação de um website com segurança através de protocolos HTTPS, através de um terceiro provedor, uma terceira pessoa jurídica aí no meio, né? É uma terceira pessoa, que essa pessoa é jurídica, então, que vai estar no meio do caminho, certificando. Então, é uma certificação digital, certificando que os dados que saíram lá do site das lojas americanas, que chegaram aqui na minha casa, não foram capturados e alterados no meio do caminho. Tá? Então, toda vez que você vê um site que é HTTPS, que tem aquele cadeadinho fechado, tá? É um protocolo de segurança de terceiros que a empresa contratou para dar mais segurança na nossa transação. Legal? Administração de perfil, uma coisa interna, né? Você pode ter perfis ali
de vendedor, de comprador, de gerente, de administrador, de cliente, de por aí afora, tá? Isso aqui é a parte que é mais importante, a parte da venda, que vai chamar a atenção, que tem que estar atrelada ao marketing, né? Que é o gerenciamento do conteúdo e do catálogo de vendas ali dentro do site, tá? Notificação de eventos é fazer um disparo de e-mail para os clientes, falando das promoções, entre outros tipos. Colaboração entre empresas, isso aqui está acontecendo muito nas grandes vendedoras aí, como eu falei, Americanas, Casas Bahia, etc., que seria o seguinte: lojas americanas põem produtos à venda lá de terceiros, tá? Então, isso seria colaboração entre empresas. Empresas pequenas, que não têm o comércio eletrônico, ou que tem, mas que não consegue atingir tanta gente quanto as lojas americanas, né? E aí, estou citando um exemplo, tá? Casas Bahia, entre outras, né? E que esses terceiros acabam vendendo através das lojas americanas, tá? E aqui, gente, uma coisa que era extremamente complexa, muito complicada, que facilitou muito de alguns anos para cá, que é a parte de pagamento, né? A segurança, a comunicação direta com o banco, através de boleto bancário, de cartão de crédito, de Pix, que está começando agora e que está já espalhando muito rápido, tá? Bom, como que a gente ganha dinheiro com o e-commerce? O e-commerce começou aqui, ó, com propaganda, tá? 95, o maior provedor de internet e o único que tinha um navegador de internet para web, né, amigável, era a Netscape, tá? E o primeiro relato de um e-commerce seria que a Netscape começou a vender o site dela, propagandas, anúncios ali dentro, tá? Então a propaganda ainda é hoje em dia uma maneira bem grande de ganhar dinheiro com e-commerce. Você faz um aplicativo de, sei lá, de ginástica, um aplicativo de encontro, um aplicativo de medição de saúde, de medição de pressão, sei lá eu, e esse aplicativo começa a ganhar clientes, né? Começa a ficar famoso, tá? E aí empresas começam a te contactar para pôr propaganda lá no seu aplicativo, tá? Para que as pessoas que usam o seu aplicativo vejam a propaganda deles, né? Seria aqueles aplicativos que você baixa de graça, vem com propaganda. Aí, quando você paga pelo aplicativo, as propagandas param de aparecer, por exemplo, tá? A parte de vendas, isso é um básico, né? Um aplicativo da loja americanas, você vai lá e compra, né? Assinatura, Deezer, né? Netflix, você paga uma taxa mensal, tá? Para acessar, para ter um acesso premium, né? Esse lance de free e premium, né? Você tem um acesso grátis aí no Deezer, que fica com propaganda, que fica com um monte de porcariada, e o premium que é pago, né? Bom, aqui, taxa por transação, tá? Eu faço parte de um site de vendas. Eu, como é a minha empresa, faço parte de um site maior de vendas, de leilões, entre outros, tá? E toda vez que eu vendo, eu pago uma taxa ali para aquele site. O Mercado Pago, um exemplo, tá? Serviços bancários, financiamentos, pagamentos eletrônicos, por aí afora, SAMAP, maquininha do Mercado Pago, do Visa Electron, etc. Legal? Então, e-commerce, não coloquei aqui, mas o quarto boom, a quarta onda do e-commerce, foi quando? Agora, na pandemia, tá? O que aconteceu? Nós nos vimos presos dentro de casa, mas precisando ainda consumir. Poxa vida, agora eu preciso comprar um notebook porque minhas aulas vão ser online. Eu preciso comprar uma webcam porque a webcam do meu notebook não estava funcionando. Eu preciso comprar um microfone mais potente. Eu preciso comprar uma luz para gravar minhas videoaulas. Eu preciso comprar um mouse novo, porque meu mouse estava ruim, mas eu quase nunca usava o computador mesmo, né? Então estava lá. Agora eu preciso comprar um mouse novo, mas a loja está fechada, né? Eu preciso comprar um tênis, porque meu tênis furou. Eu preciso comprar o que for, né, gente? A gente precisava comprar muita coisa que estava tudo fechado. O supermercado ainda manteve aberto, mas muita coisa que estava fechado, gente. Nossa, fecharam as lojas, meu mouse parou de funcionar, galera. Aí tive que comprar um mouse pela internet. Tá? Claro que demorou para chegar e tal, mas chegou. E chegou bem antes das lojas voltarem a abrir, né? Então esse foi um boom grandioso. Muitas empresas não estavam prontas para vender, tá? E acabaram fechando, acabaram quebrando, tá? E quem estava pronto para vender,
quem já vendia ou que conseguiu rapidamente otimizar o processo de venda por e-commerce, né? Acabou conseguindo passar pela pandemia aí sem grandes problemas. Outras empresas aí que acabaram até aumentando muito as vendas na pandemia. Por quê? Porque já estavam prontas, né? E o pessoal, o público em geral acabou aumentando, e aumentou demais. Legal? Outra coisa que aumentou também na pandemia, galera, e que a galera, o governo, teve que se adaptar, porque muitos não estavam prontos para isso, né? Que é o e-government, que é o seguinte, fazer transações de governo pela internet, de forma eletrônica, né? Então, tivemos muitas mudanças aí. Carteira de motorista digital, documento do carro digital, título de eleitor digital, RG digital. Eu baixei um monte de aplicativo aqui, galera. Só relembrar aqui se eu não esqueci de algum, ó. Tá? Carteira de motorista, RG, CPF, Electro e Sabesp digital, né? Entre outros aí, tá? Prefeitura de registro. O imposto de renda já era digital, né? Mas ele acabou não tendo tanto impacto, mas tem também, né? Tá certo? Então, essa é a ideia, né? Government to Consumer, G2C, é pagamento de impostos, taxas, empréstimos estudantis, até dúvidas no site da prefeitura, né? Aquele que tem no site da prefeitura de registro, para você fazer reclamações de poda de árvore, de falta de lixeiro, blá blá blá, né? Entre outras coisas, tá? Government to Business seria para empresas, né? Pesquisa de leis, participação em licitações, pagamento de taxas de impostos, notas fiscais eletrônicas, etc, tá? Eu fiz a mudança de PTU da minha casa, do dono antigo para o dono novo, que sou eu aqui e tal, tudo pela internet, tá? E government to government, né? ICMS de um estado para o outro, prefeitura para governo do estado para governo federal, uma série de outras coisas que são feitas agora dessa forma. Legal? Agora, mudando 100% de assunto, galera. Cloud Computing, mais um conceito que a gente tem que ver na aula de hoje. Tá? Dúvidas por enquanto? Não, professor. Tranquilo? Então, galera, Cloud Computing é um outro conceito que existe, que a gente ouve falar às vezes, a gente usa pra caramba, a gente usa toda hora, agora com a pandemia realmente, e novamente, explodiu, tá? Mas que às vezes a gente nem sabe o que é, não sabe nem o conceito, tá? Então, Cloud Computing, gente, surgiu com esse primeiro conceito aqui, que é o seguinte, ó. Tudo da empresa, todos os programas, sistemas, dados, bancos de dados, pastas, arquivos do Word, do Excel, etc., tá? Vão estar disponíveis para você acessar no seu computador, no seu notebook, no seu laptop, no seu smartphone ou no seu tablet. Tá? Um pequeno benefício legal, que seria o quê? Fica tudo instalado num servidor ou vários, legal, só que eles não vão ser acessados só de dentro da empresa, eles podem ser acessados de qualquer lugar do mundo e em qualquer tipo de dispositivo, dispositivo pequeno, dispositivo grande, dispositivo médio, portátil, IoT, né? A internet das coisas, que agora está colocando circuitos eletrônicos dentro dos equipamentos domésticos, dentro da televisão, os smart TVs, dentro da geladeira, do micro-ondas, né, do forno elétrico. Legal? Então, isso aí você acessando via nuvem, tá? Bom, o que é isso? Ó, disponibilidade sob demanda, um segundo conceito aqui. Disponibilidade sob demanda, só quando eu preciso, tá? De recursos de computador, principalmente armazenamento de dados e capacidade de processamento, capacidade de computação, né? Sem o usuário precisar ficar gerenciando. Legal? Esse termo geralmente é usado
para descrever centros de dados disponíveis para uma quantidade muito grande de usuários através da internet. Mais um termo aqui agora, ó. Tecnologia que usa a conectividade de grande escala da internet para hospedar vários recursos, não só mais websites, não só mais páginas. Muitos recursos, programas, informações, dados, bancos de dados, tá? E sempre acessado por qualquer meio. Novamente, nesse conceito, falando isso, ó. Computador, tablet, telefone celular e por aí afora. Legal? Um exemplo super básico. Google Docs, Spotify, Netflix. Tudo isso é cloud. É computação na nuvem. Vantagens. Redução com custo de infraestrutura. Eu não preciso ter um servidor grande. Eu posso usar o serviço de um servidor pago ou gratuito. Com isso, reduz o espaço. Aquelas grandes salas que tinham dentro da empresa, cheia de servidores, vão diminuindo de tamanho, tá? On demand, elasticidade. Eu posso ter um serviço maior enquanto eu preciso, não preciso mais, eu paro e pago um serviço menor. Então, por exemplo, eu estou nos meus 5 anos de faculdade, eu pago um Google Drive para ter um espaço grande para guardar meus arquivos. Saí da faculdade, não estou precisando mais, até porque a empresa que eu estou trabalhando tem esse serviço, então eu paro de pagar e começo a pagar um mais baratinho ou começo a usar o gratuito, né? Home office, galera. Nossa, as empresas de médio e grande porte migraram 90% dos funcionários para home office, tirando linha de produção, é claro, tá? Os outros tipos de serviço, 90% foram para home office. E como que isso como que isso foi possível? Porque já existia cloud computing e as empresas já estavam usando ou migraram para cloud computing. Outras qualidades da segurança, updates automáticos, usabilidade mais fácil, fica mais fácil de usar, fica mais fácil de aprender, tá? Fica mais barato assistência técnica e backup, cópias de seguranças. Então, pequena lista de vantagens, essa lista de vantagens é bem maior, tá? 3 tipos de cloud computer. Software as a service. Software como um serviço, tá? Então, a gente comercializa software. Legal? Os 3 grandes aqui que comercializam software as a service. Isso é mais para empresas, tá? Amazon, Google e a Microsoft Azure. São os 3 gigantes dessa área. Como que é isso? Na minha empresa, eu preciso de um servidor com o Windows. Então, ao invés de eu comprar um servidor e comprar um Windows, eu na Amazon mensalmente para usar o servidor da Amazon e o Windows lá da Amazon, tá? E meus computadores na minha empresa acessam lá. Isso via Amazon, via Google, via Microsoft Azure, tá? Para usuários mais pessoais, para pessoas no dia a dia, Google Drive, tá? Que acho que todo mundo tem aqui. Alguns têm Microsoft OneDrive. Lembrem-se que a gente, como aluno do IFE, a gente tem acesso ao Microsoft Teams, tem acesso ao Microsoft OneDrive de 1 TB. No caso do professor, é 5 TB, tá? Então, vocês têm uma pasta monstro lá no servidor da Microsoft, gratuito lá para vocês usarem. Legal. Dropbox é um dos mais antigos, tá? E o Apple iCloud é para quem tem um equipamento da Apple, um celular, um smartphone, um smartwatch, né? Um notebook. Legal? Então, todo mundo sabe como é que funciona, né? Google Drive, Microsoft One. Você vai lá, cria uma pasta lá no servidor, joga seus arquivos lá. Tá? Tô aqui no meu computador aqui em casa. Quando eu chegar lá na escola, eu faço login lá no Google Drive, pego os arquivos e baixo lá localmente, ou uso lá em cima mesmo, na nuvem, né? Legal? Dropbox, Microsoft One, Google Drive, entre outros, que existem todos igual, tá? Bom, plataforma as a service, tá? Aí você contrata o servidor também, legal? E você contrata banco de dados, e você contrata business intelligence, mineração de banco de dados, legal? Aí é mais aqueles 3 carinhas que eu falei lá de cima, ó. Se aluga até o servidor físico, tá? E a infraestrutura as a service, gente,
aí já é feito sob demanda, você contrata servidor, rack, data center, HD, roteador, acesso à internet, e você fecha tudo lá. Você monta uma empresa, chega lá, você só vai ter os notebookinhos lá das pessoas que vão usar. Tá? O resto via internet, tudo é acessado lá no servidor. Então, todo aquele data center que você tinha antes, a sala com aquela galera de TI, né, com aqueles monte de computador, cabo de rede passando para tudo aquilo vai ficar lá na infraestrutura as a service, tá? E, em geral, isso é um serviço on demand, tá? Novamente, lá a Amazon, o Azure da Microsoft e o Google Cloud são os mais conhecidos, tá? Eu estou fazendo um curso na Amazon sobre esse serviço de cloud computing, é bem interessante, né? Eu montei um servidor lá nos Estados Unidos, grande, uma máquina que custaria em torno aí de $10.000, tá? Coloquei meu site no ar, isso faz parte do treinamento, né? Fiz um site aqui, coloquei lá no ar, liberei para os clientes acessarem o site, fiz um servidor de web lá, tá? Um serviço que ficaria em torno aí de... Se eu fosse comprar para pôr aqui na minha empresa, eu ia investir em hardware aí uns $10.000, ia ter um custo mensal aí de um provedor de internet de uns R$ 1.500 por mês, né? E aí eu alugo lá na Amazon, tá? Então eu vou pagar aí em torno de $50 por mês, 30 a $50 por mês, um serviço bem maior e bem mais. Os cara da Amazon, né? Dão manutenção, os caras fazem updates, os caras fazem backup, se der pau é online, deu pau não fica nem um segundo, não chega a completar um segundo fora do ar, são milésimos de segundo, o servidor de backup já entra no ar e já mantém o meu website, ou meu intranet, extranet, meu e-commerce no ar, e por aí afora, tá? Então são serviços que estão valendo a pena, a empresa faz um custo-benefício aí, ela não vai precisar montar uma sala de TI com ar-condicionado controlado, temperatura, umidade, ela não vai precisar comprar os equipamentos, os servidores, ela não vai precisar ter pessoal de TI ali pagando salário mensal aí de 2, 3, 6 mil reais, dependendo do tipo de profissional, $10.000, né, por mês, tá? A gente vai lá e paga o cloud, paga a nuvem. Então, nuvem, galera, não é só ter e-mail lá no Hotmail, não é só ter arquivos lá no Google Drive, não é só usar o Google Docs, usar o Word lá, usar o Word, o Word não, o editor de texto do Google Drive, Google Docs, né? Não é usar o Office 365 na nuvem. Ter serviços da legal? Então, galera, aqui as referências, tá? E hoje a ideia foi o quê? Passar, complementando a internet da aula passada, tá? Explicar aí o que é comércio eletrônico, governo eletrônico, tá? E falar um pouquinho do conceito de nuvem, de cloud computing, que a gente usa tanto e usa demais hoje em dia, tá? E que às vezes a gente não sabe o conceito teórico, né? Teams, galera, por exemplo, Microsoft Teams, Google Meet, tá? É computação na nuvem? Sim. A Microsoft tem servidores, não sei aonde, nem preciso saber, tá? Em vários locais do mundo, tá? Porque se cai a internet dos Estados Unidos inteira, ela tem como servidores na Ásia, na Europa, aqui na América do Sul. Então o serviço dela não cai, não sai fora do ar, tá? Não só a Microsoft, você tem um exemplo do Teams, né? Mas o Google Meet, por exemplo, é a mesma ideia. Tá? E a gente tem esses serviços de streaming de vídeo, de áudio e vídeo, né? E são serviços super pesados, precisa de computadores muito poderosos, servidores top de linha para manter, né? E eles têm esses servidores e que disponibilizam aí para que a gente monte essas salas virtuais e faça essas videoaulas. Permite que grave essas videoaulas, né? Então, isso é um serviço de nuvem também, essas videoconferências aí também é cloud computing. Certo? Já tinha ouvido muito falar de cloud computing, não tinham, galera? Não precisa responder todo mundo de uma vez só, não.
Esse termo não, professor, mas aqui a gente já vive bastante isso daí, né? Usando sim, né? Agora, o conceito em si, ele não é tão divulgado assim, porque, na verdade, galera, as próprias empresas, elas não querem ficar divulgando muito o conceito técnico e explicando como que funciona o cloud computing tecnicamente, tá? Que é para não dar medo nos usuários, tá? Quanto mais simples for, mais fácil de aprender e mais a pessoa quer usar. Esse foi o conceito que foi embutido pela Apple e pela Microsoft quando eles fizeram o Windows, né? A Microsoft fez o Windows e a Apple fez o primeiro iOS dela. O conceito era deixar o sistema operacional tão fácil que fique gostoso e que fique empolgante de usar. Perto do que tinha na época, né? O Windows era um espetáculo de bonito, de fácil de aprender. E quanto mais fácil de aprender, mais pessoas usam. Então, o conceito do cloud computing é esse, que fique transparente para o usuário. A gente não sabe onde estão os servidores que a gente está usando de streaming para acessar nossa aula hoje, tá? Mas estamos usando, tá? Agora, se eu vier aqui para vender o serviço do Microsoft Teams para vocês e explicar como que é feito o streaming, pô, o usuário não sabe nem o que é a palavra streaming de vídeo. Vai adiantar alguma coisa explicar pro cara? Não, eles vão lá e mostram na prática. Ó, nós temos uma sala virtual, vocês vão poder, né, bater o papo virtual aí, vai poder gravar, fazer chamada, tá show, tá top, fechou, comprei, né? Então a ideia é ficar bem simples, bem básico, bem transparente esse tipo de serviço, né? Você liga, instala, vai lá no site, baixa o programinha, ou nem baixa, acessa pela web, né? Ou então baixa o programinha, né? Ou baixa o aplicativo no celular e faz o cadastro lá através do seu e-mail, no nosso caso que é o e-mail institucional. Estamos usando. Mas internamente, gente, é cloud computing. É servidor na nuvem. Beleza? Então, galera, relembrando aí, ó, essa semana só o questionário sobre a teoria aí desta semana. Legal? Lembrando que quando tiver aquelas questões de arrastar, aí o pessoal ficou bem em dúvida, tem que deixar na mesma ordem que tá na apostila. É xeroquinho, tá? Xerox. Beleza? E aí, para a semana que vem, nós vamos ver uma teoria nova aí, nós vamos trabalhar aí, vamos começar a ver a parte de segurança e criptografia, que é bem gostoso de falar, tá? Bem gostoso de trabalhar. A gente vai fazer uns joguinhos, umas brincadeiras também sobre criptografia entre os alunos aí da aula, tá? Da sala. Legal? E aí a pausa, né? 17, semana que vem. E aí a pausa, Natal e Ano Novo, e a gente vai voltar lá só para dia 7 de janeiro. Beleza, galera? Então, dúvidas? Se não tiver dúvidas... Tranquilo, professor. Tranquilo, Vinícius. Mais dúvidas aí, galera? Tudo certo, professor. Beleza, tudo certo. Carolina, tudo certo, Gustavo. Beleza, vou pausar, vou parar aqui a gravação então, tá?